Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. A nossa devocional de hoje é no Salmo de número 58. O tema de hoje, a iniquidade dos ímpios e a supremacia de Deus. Diante de tanta iniquidade, diante de tanta maldade que a gente vê hoje no mundo, será que Deus ele ainda continua no trono, controlando todas as coisas? Diante de tantas autoridades que não exercem com sabedoria o seu ofício aqui na terra, a violência cresce a cada dia. Todo dia estamos tendo uma notícia nova de que colégios estão sendo alvos de homens violentos e vidas de inocentes estão sendo ceifadas. Convido você a ler comigo os versos de 1 a 3, que diz: Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo engendrais iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, preferindo mentiras. Meus irmãos, o significado do Salmo 58 trata de certos juízes injustos. Neste salmo, Davi clamou a Deus para julgar os juízes corruptos, para que os justos continuassem a confiar no Senhor. Nos versículos 1 ao 5, o salmista ele descreve as marcas dos juízes desonestos. Davi passou a responder suas próprias perguntas. Em vez de praticar a justiça, esses governantes planejaram injustiça e violência. Ele começa este salmo questionando: falais verdadeiramente justiça, juízes? Julgai com retidão os filhos dos homens? Ele questiona e a resposta dele, a conclusão dele é que não há justiça na terra. No versículo 2 ele diz: longe de qualquer justiça vocês estão praticando. Pelo contrário, ao invés de vocês beneficiarem a população, o povo com a paz, vocês estão gerando mais injustiça. Davi ele diz que esses juízes, eles falam mentiras e têm uma longa história de comportamentos destrutivos. O que ele entende é que não há justiça. Agora, por que não há justiça? No versículo 3, ele responde: porque os ímpios desviam-se desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. O fato, meus irmãos, é que toda maldade que existe na terra, toda violência que a gente enxerga hoje, isso é fruto do pecado. O problema do ser humano é o pecado, chamado de pecado original por Santo Agostinho. Todos nós já nascemos com um coração inclinado para fazer aquilo que é mal. Aliás, numa sociedade ateia que nós estamos vivenciando hoje, como disse Dostoiévski, se não existe Deus, tudo é permitido. Então, se não existe Deus, o conceito de certo e errado não existe. A verdade está sendo relativizada e os conceitos morais e éticos estão caindo por terra. De fato, o homem ele já nasce com o coração inclinado para o pecado. Veja, uma criança ela já mente a partir de 1 ano e meio e 2 anos de idade. Uma criança ela já desobedece aos pais. E eu pergunto, quem ensinou a criança a desobedecer os pais? Ou quem ensinou a criança a mentir? Ninguém. Será que isso não já seria fruto do seu coração? Pois bem, é isto que a Bíblia declara. O Salmo 51, versículo 5 diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E o salmista aqui colabora com isso, concorda com isso, pois no versículo 3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. De fato, o homem é mau desde o seu nascituro. O homem está num estado de depravação total, ou seja, todas as áreas da vida do ser humano foram atingidas pelo pecado. Mente, corpo, alma, coração, emoções e vontade. Tudo o que é em nós foram atingidos pelo pecado. Como disse Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1, Cristo nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O homem natural está cego, surdo e morto em seus delitos e pecados. Por essa razão, a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Só vamos encontrar graça, livramento e misericórdia com Deus. Pois, se dependermos das nossas autoridades, não iremos descansar enquanto vivermos nesta terra. Pois a Bíblia diz que nos últimos dias
o amor de muitos se esfriará. Pais contra filhos, filhos contra os pais. E já não há quem faça o bem, não há um justo, nenhum sequer. No verso 6 ao 9, o salmista ele descreve a punição desses juízes que são corruptos. Davi clamou a Deus para lidar com esses homens injustos. E a descrição é: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam ao dispararem flechas. Fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher. Não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas citam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados. Como o pó, um redemoinho. Davi clama a Deus para lidar com esses homens injustos. Quebrar os dentes simboliza a remoção de sua capacidade de devorar as pessoas que eles oprimiam. Juízes perversos, autoridades perversas, um dia darão conta das suas obras diante de Deus. Davi os via como leões e serpentes, cujos dentes e presas precisavam ser esmagados. É assim que Davi descreve esses juízes ímpios. Ele também pediu a Deus para removê-los. Pediu que suas palavras não tivessem a capacidade de fazer efeito algum. O salmista acreditava que a destruição dos homens ímpios seria rápida, pois ele comparou os governantes injustos a espinhos. Espinhos eram usados para a lenha e, portanto, queimavam muito rapidamente. Sua maldade não poderia durar por muito tempo. Esse é o fato, que embora os juízes e autoridades não pratiquem a justiça aqui na terra, eles irão durar muito pouco. Diante disso, o salmista ele conclui as suas palavras nos versos 10 e 11, que diz: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio, então se dirá: na verdade há recompensa para o justo, pois há um Deus com efeito que julga na terra. Observe comigo, veja como começou o salmo. Começou o salmista se questionando: falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? O salmista ele começa questionando em crise, mas veja como o salmo ele termina: na verdade, há um Deus que julgará todas as coisas na terra. O que isso nos ensina? É que, independente dos juízes que estejam julgando esta terra, julgando as nossas causas, há um Deus que um dia julgará todas as coisas. E quando Deus julga governantes corruptos, sabemos que os retos irão se alegrar e os justos glorificarão a Deus. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, neste salmo é que Davi provavelmente aqui já era rei. E a pergunta é: por que Davi não puniu os juízes injustos em Israel? Porque ele era rei. Ele certamente tinha autoridade para fazer isso, já que ele reinava sobre Israel. O fato é que este salmo mostra que, como rei de Israel, Davi olhava para Deus como uma autoridade suprema em Israel. Mesmo Davi sendo rei, ele sempre buscou contar com o Senhor. Mesmo tendo autoridade para punir os ímpios, Davi ainda olhava para Deus como a pessoa que tinha autoridade final sobre eles e pediu para que o próprio Deus agisse em seu favor. O que é que a gente conclui com isso, meus irmãos? É que se as autoridades constituídas não exercem com fidelidade o seu ofício aqui na terra, não se preocupem, não vos assusteis, porque há um Deus supremo e eterno que exercerá juízo sobre a terra. A nossa confiança está nesse Deus que é supremo e que é eterno. Portanto, os crentes devem continuar orando pelos governantes injustos, sim, pedindo a Deus para lidar com eles com justiça, porque sabemos que há um Deus que um dia julgará a terra. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este salmo. Obrigado porque aqui o Senhor nos ensina que mesmo diante das iniquidades que estamos vendo neste mundo e em nosso país, o Senhor continua reinando, o Senhor continua como Deus supremo, como juiz supremo e soberano, que um dia julgará a todos nós e as obras de nossas mãos. Portanto,
confiamos no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus e que a sua misericórdia dura para sempre. Toma conta daqueles, Pai, que porventura estejam desesperançosos e que essas coisas abalaram a sua fé. Que o Senhor fortaleça-os, que o Senhor proteja-os, que o Senhor livre os nossos filhos, a nossa parentela, e que o Senhor continue cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.